Mulher, a sua nova imagem. Oi, minha amiga, terça-feira, 21 de outubro de 2003. Tá começando mais um Saúde Feminina pela sua Rede Mulher de televisão. Você pode participar do nosso programa aqui ao vivo, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre o déficit de atenção e a hiperatividade das crianças. E se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta para fazer para os nossos doutores, pode ir fazendo desde agora. Use a nossa central de atendimento. 0 operadora 11 50 51 30 92 e 50 51 20 65 são os telefones. E o fax 50 51 34 68. 21 de outubro de 1920 nasceu a cantora Célia Cruz. Ela nasceu em Cuba e acabou se tornando cidadã norte-americana. Começou sua carreira em 1950 e se transformou numa das mais importantes cantoras de origem latina. Deixou seu país em 1959, depois que o Fidel Castro subiu ao poder com a Revolução, né? Pouco se sabe sobre a sua infância e até o ano de seu nascimento é discutido. Tem alguns que dizem que ela nasceu em 1924, mas não sei. Ou 20 ou 24. A data, 21 de outubro, está certinha. Quando ela fugiu do regime comunista cubano, ela foi proibida de retornar ao seu país natal. Foi primeiro para o México e chegou aos Estados Unidos em 1960, tornando-se cidadã americana em 1961. Ela casou-se com o trompetista Pedro Knight em 1962. Em 89, ela ganhou um Grammy e uma medalha do presidente Bill Clinton em 1994. Ela fez sucesso durante 5 décadas e morreu em 16 de julho desse ano, 2003, nos Estados Unidos, sem ter nunca podido retornar ao seu país de origem. Ai, eu ia falar uma coisa, mas deixa pra lá, né? É uma coisa horrível esse negócio de não pode sair, não pode entrar, né? País que é assim, o Brasil já foi assim. Teve uma época que você não podia sair. Pra sair tinha que botar tanto dinheiro lá de depósito que, né? É um problema isso aí. Isso é, realmente, tá na hora de ter liberdade e paz no mundo. Mas eu sou uma sonhadora. Bom, vamos ver nosso indicador de saúde que é melhor, né, Marinaldo? Com a mesma eficácia e padrão de qualidade dos remédios de marca que fabrica, a Novartis possui uma linha de genéricos que custam até 50% menos. Genéricos, exija Novartis. Dr. Vimer Botura Júnior, psiquiatra, e doutora Cristiane Covas Pedreira, neuropediatra da USP, são os nossos convidados de hoje para falar sobre o déficit de atenção e a hiperatividade. E eu já quero começar mostrando o convite. Posso convidar a minha telespectadora, claro, né, doutor? Claro. Para o lançamento do livro O Ciúme entre o Amor e a Loucura, de Vimer Botura Júnior. Dia 30 vai ser, olha aqui, ó, tô mostrando aqui o convite. Vai ser dia 30 agora, né, de outubro, que é uma quinta-feira, a partir das 8h30 da noite, lá na Associação Paulista de Medicina. Onde que vai ser? No Pianos Bar, lá em cima? No 6º andar. No 6º andar, é? Eu lancei meu livro da pestalose lá também. Eu estive lá, vendo. É, você teve lá, é verdade. Bom, aí aqui tinha tanta gente, estava tão bom aquele lançamento, né? Eu vou estar no seu também, bom, você não tem a menor dúvida. Bom, doutora Cristiane, eu quero saber uma coisa. O que é isso, déficit de atenção? Bom, o déficit de atenção, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é uma das doenças mais prevalentes na infância, doenças mentais mais prevalentes. A criança, ela tem uma dificuldade de se concentrar, dificuldade de prestar atenção e ela pode ou não ter uma hiperatividade, que é aquela criança que não para quieta. Sabe aquela criança que parece que está ligada na tomada? Então, existem 3 tipos, vamos dizer assim. Um tipo, que é o tipo só desatento, a criança que tem o déficit de atenção. Um tipo, que é o só hiperativo, ela não tem déficit de atenção, mas ela é mais hiperativa. E o tipo combinado, aquela que tem a dificuldade de prestar atenção e tem a hiperatividade, que é o que mais incomoda, na verdade, né? É comum a gente ver nas escolas a queixa do hiperativo, mas a gente não vê a queixa por parte do professor nem dos pais do desatento. Né? Aquela criança que tem dificuldade de prestar atenção no que a professora está falando e que se perde com qualquer outro estímulo externo.
Mas o que acontece com uma criança para ela ter isso? Bom, do ponto de vista neuroquímico, ela tem uma alteração da atividade da dopamina, uma substância, um neurohormônio. Mas na prática, o que acontece é isso: a pessoa ela tem um prejuízo no seu aprendizado, nas suas relações, não consegue manter atividades por muito tempo. E isso acaba tendo repercussões todo no meio familiar, né? Você vê a mãe estressada, brigando, sofrendo, vê o pai brigando com a mãe por causa da criança e vê os pais desesperados, né? E muitas vezes também esse transtorno está associado a outros transtornos, né? Que aliás que é até o mais importante, porque o TDAH em si, que é o apelido, né? O nickname, o apelido do transtorno dessa atenção e hiperatividade, é uma coisa razoavelmente simples de tratar. A questão são as complicações todas, né, que vêm junto, né? Porque criança hiperativa. Agora, o que deve acontecer, doutora, me corrija se eu estiver errada, é que deve ter muita criança com esse problema por aí que passa batido, né? Sem dúvida. Pai e a mãe acham, ele é levado mesmo, ele não presta atenção na aula mesmo, ele é terrível mesmo, é um pimentinho esse moleque e tal, e aí fica assim mesmo, não é? Essa é uma preocupação, com certeza, Isabel, mas assim, o tipo hiperativo, ele é relativamente fácil de ser identificado, que quem tem bastante experiência em ver crianças normais, consegue identificar a criança que foge do padrão da normalidade, né? Porque começa a ter risco, a criança tem risco até de morrer, porque é aquela criança que você não pode desgrudar um minuto que ela vai atravessar a rua, ela vai se jogar na piscina, então existe uma diferença, e quem tem experiência em ver desenvolvimento normal de criança, seja o pediatra, seja o psiquiatra, seja o neurologista ou o psicólogo, ele tem condição de identificar o fugindo do normal. O que preocupa mais, eu acho que isso a gente tem um subdiagnóstico no Brasil, é para o tipo desatento, que é aquela que é mais em menina, assim, quer dizer, tem mais menino com TDAH do que menina, mas o tipo desatento a desproporção é menor. Então, o desatento é aquela menininha ou aquele menino que está na classe e que tem dificuldade de aprender, não aprende a ler, pode ter dislexia associado. E a professora fala, ele é relapso. E não dá atenção àquela criança não incomoda os pais, porque não é tão levada, não é hiperativo. Então, o tipo desatento, e se você imaginar que tem uma escola com 30 alunos por classe, pelo menos um hiperativo, porque a prevalência do TDAH é de 5% a 13%. Então, pelo menos em cada classe deve ter uma criança com TDAH. O que é muito. O que é bastante. E a gente tem um subdiagnóstico no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil, sem dúvida. Até porque esse aspecto da distraibilidade que você colocou não é muito valorizado, né? Quer dizer, a cultura absorve bem essa questão de ser distraído, né? Disperso. Não é assim mesmo. Mas, na verdade, o fato de ser muito comum não quer dizer que seja normal, né? O comum é uma característica que dá a impressão de normalidade, mas não é normalidade. Então, muitas pessoas deixam passar. E quando não tem exigências, abandona o estudo, passa a ter menos exigência, então isso acaba se agravando. E é importante isso. Se pesquisa no universo escolar, encontra-se de 3% a 6%. Mas tem que pesquisar também no universo fora da escola, que você vai ver que fora da escola tem muito mais gente com isso. Então o TDAH não é um problema que interfere só na vida do indivíduo, interfere na vida dele, que vai ser mais complicada, com insucesso dos relacionamentos, na atividade profissional, na vida em si, nas suas relações e até na própria economia do país, porque você vai ter um número elevado de pessoas subprodutivas, né, custando ao Estado, né, e não gerando recursos, porque vão ser pessoas subempregadas, mal formadas. E se o déficit de atenção é maior nas meninas, piorou, porque da menina, culturalmente, não se exige que ela seja um sucesso, não é? Quer dizer, se a menina não vai bem na escola, paciência, ela é assim mesmo, ela é desligada, ela não presta atenção, vai casar, né? Vai casar, vai cuidar de filho, né? Pra que quer estudar, não é? Deve ser bem trágico isso aqui, no caso das meninas. Por que é maior nas meninas? Na verdade, assim, ela é maior em meninos. Agora, assim, se a gente analisa o tipo hiperativo, tem 9 meninos para cada menina. Se a gente
Porque o tipo hiperativo, se você avalia o que o Dr. Vilmir falou, se a gente avalia o paciente que procura o médico no consultório, o que vai procurar é o hiperativo. E o menino é mais hiperativo do que a menina. Do que a menina. E a menina tem mais déficit de atenção. Quando a gente avalia o tipo desatento, a desproporção é menor. É 2:1, no máximo 1:1. Então, de qualquer maneira, de uma maneira geral, é mais prevalente menino. Menino tem mais do que menina. Mas o tipo desatento é quase que igual. Menino e menina. Não se sabe por quê, quais são os motivos. É interessante que você acreditava anteriormente que esse era um problema só da infância, não é? Mas hoje já se sabe que cerca de 70% dos casos continuam na adolescência e na vida adulta. Essa é uma descoberta mais recente. Então, há uma negligência muito grande nessa abordagem de tratamento porque a criança passa, não é verdade? Na adolescência, então, e alguns acreditam que desaparecendo a hiperatividade, desapareceu o problema. Mas na verdade é que desaparece a hiperatividade e fica a distraibilidade, o déficit de atenção. Então, na verdade, talvez seja até mais de 70% a prevalência em adolescentes e adultos desse mesmo problema. Nossa, mas é muita coisa. Realmente é bastante. Olha só aí, minha amiga, tem que ficar atenta. Quer fazer uma pergunta? Usa a nossa central de atendimento, 0 operadora 11 50 51 30 92 e 50 51 20 65 são os nossos telefones. E o fax, que é mais fácil, 50 51 34 68. Eu tenho que ir agora, para aquele intervalinho, mas a gente volta já já aqui pela sua Rede Mulher de Televisão. Cine Rede Mulher. Inescrupulosos terroristas. Eu acho que está na hora da próxima execução. Em busca de uma arma letal. Agora, o futuro da humanidade está nas mãos dele. O agente secreto Kickboxer. Sábado, 7 da noite. Inédito no Cine Rede Mulher. Revele a beleza que existe em você com a coloração especial Fleury. Você quer o melhor preço à vista e quer pagar esse preço em 10 vezes sem juros? Então dá só uma olhada. Microsystem por R$ 399 à vista ou em 10 vezes de R$ 39,90 mensais, sem juros e sem entrada. É isso mesmo que você ouviu, só R$ 39,90 mensais. E tem mais, fogão 6 bocas a partir de R$ 299 à vista ou em 10 vezes de R$ 29,90 mensais, sem juros e sem entrada. É muito barato. O que você tá querendo? Porque o que você quer, aqui você pode. Eu sei que você não tem tempo pra mim, que as responsabilidades são muitas, no trabalho, em casa, filhos, sem falar no inglês. São tantas coisas. Mas eu realmente estou precisando de um tempo pra me entender com você e com o resto do mundo. Que tal um banho numa banheira cheia de rosas? Use a cabeça, o coração, o corpo, a alma. Leia Uma, a revista que pensa em você. A mulher contemporânea tem muitas responsabilidades. Revista Só Uma. Revele a beleza que existe em você com a coloração especial Fleury. Pauta Livre. Informação, debate e entretenimento na medida certa. Liliane Ventura discute os temas mais importantes da sociedade, trazendo informações sempre atuais que fazem parte do seu dia a dia. E tudo isso com a sua participação ao vivo. Pauta Livre. Hoje, 14h. Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre déficit de atenção e hiperatividade. E eu estou aqui com muita alegria com o Dr. Vimer Botura Júnior, que é psiquiatra, e com a doutora Cristiane Cobas Pereira, que é neuropediatra. Caso você não tenha visto, vou chamar de novo para você estar lá no lançamento do livro do Dr. Botura, Ciúme entre o Amor e a Loucura. Para você estar lá dia 30 de outubro, às 20h30, eu troquei o dia com a hora, dia 30 de outubro, que é quinta-feira, às 20h30, lá na Associação Paulista de Medicina, no 6º andar
o lançamento do livro Ciúme, Entre o Amor e a Loucura. Vá lá, que os livros do Dr. Wimmer são imperdíveis, viu? Já li todos, graças a Deus. Bom, estou aqui com a doutora Cristiane Cobas Pereira, que é neuropediatra da USP, e eu ia fazer para ela uma pergunta quando a gente foi para o intervalo, mas a Marta do Rio de Janeiro já fez aqui a pergunta por mim. Então vamos lá. Olha, a Marta do Rio de Janeiro diz que tem uma filha de 20 anos. E a filha dela sempre teve dificuldade escolar. E até hoje é muito dispersa na leitura. Então ela pergunta, qual é o especialista que eu devo procurar? Bom, como eu tinha falado em criança, qualquer especialista que tenha experiência em avaliar o transtorno do déficit de atenção pode fazer o diagnóstico correto. Seja um neurologista, seja um psiquiatra ou um clínico geral. Clínico geral aqui no Brasil a gente tem relativamente poucos que fazem clínica pura, né? Tem mais especialistas. Então, ou um neurologista ou um psiquiatra que vai fazer um questionário. É importante assim, TDAH é uma doença que tem critérios rígidos. Você tem um questionário que é aplicado aos pais e aos professores e ou o neuro ou o psiquiatra, eles podem fazer o diagnóstico correto. E uma coisa que é importante a gente comentar é que assim, a pessoa que tem TDAH não pode ter um ambiente só. Então, não é só na escola ou só em casa. Pelos critérios, ela tem que ter pelo menos 2 ambientes, para diferenciar de algum outro problema que seja um distúrbio de conduta no ambiente escolar ou um distúrbio de dinâmica familiar. Não, tem que ter em mais de um local, tem que ser em 2 locais pelo menos. Então aqui ela diz que ela teve dificuldade escolar, pode ser, pode não ser. Pode ser, pode não ser. É que às vezes não aparece em outras áreas, né? Pessoas enfocam só lá, por isso é bom fazer um diagnóstico. Mas a sede da Associação Brasileira de TDAH fica no Rio de Janeiro. Até aquele site vai passar aí vamos lá, vamos mostrar o site e o telefone. E ela pode procurar uma instituição lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Medicina. Lá tem um centro específico para TDAH. Pode procurar, que é um serviço exemplar, por sinal. Com certeza. Vale a pena. Então vai passar o site no ar, você pode acessar o site e procurar as pessoas. Acho que é a melhor coisa, né? Mas vamos lá, daqui a pouco passa. Bom, daqui a pouco entra, né? O nosso site aí e o telefone da associação. Bom, tem a Maria do Carmo da Casa Verde aqui em São Paulo, doutor Wimmer, ela está dizendo o seguinte: minha filha fez análise até os 12 anos, hoje está com 15 e continua do mesmo jeito. O mesmo jeito deve ser com déficit de atenção e hiperatividade. Ela não diz, mas é o tema do nosso programa, né? Ela pergunta o que ela deve fazer. Essa é uma questão interessante, que muitas pessoas, inclusive o TDAH ainda é um transtorno pouco conhecido pela classe profissional que lida com isso. Essa é uma grande verdade. E daí muitas pessoas não valorizam ainda isso. Então muitas pessoas fizeram tratamentos e tratamentos incompletos ou parciais para essa questão. A psicoterapia é muito importante, né? Mas eventualmente precisa de um diagnóstico preciso, que precisa de medicamento. Tem horas que tem que usar remédio. Então o que tem que fazer é procurar uma instituição, né? Nós anunciamos a Casa do Adolescente, que atende gratuitamente também, o Hospital das Clínicas, né? Para fazer um diagnóstico preciso e fazer o tratamento tem que ser feito. O que não pode é ter preconceito contra remédio ou achar que só remédio funciona. É um transtorno que precisa de uma interdisciplinaridade, vários profissionais abordando, né? Desde o fonoaudiólogo, né? O médico, o terapeuta, a terapia familiar. Eu pessoalmente acho que a terapia familiar é mais importante que tudo, até para levar a adesão ao tratamento e ao medicamento, a manutenção do tratamento, porque muitas pessoas são medicadas e não dão sequência ao medicamento porque a família não sabe apoiar corretamente. Então, isso tem que ser feito. Então, ela procura uma instituição dessa que ela vai ter uma alternativa para isso. Tá vendo? Ela perguntava também qual o tratamento. O Dr. Wimmer já deu a dica aqui pra gente, que o tratamento não é só uma coisa ou outra, né? Mas nesse caso, todas essas especialidades que a doutora Cristiane falou estão prontas a atender isso, né, doutora? Sim. E o tratamento, ele é multidisciplinar. É importante a gente fazer o diagnóstico tanto do transtorno do déficit de atenção... Tá aí o site, ó, desculpa, doutora. Tá aí o site. Não, é TDAH, corrija. TDAH. É TDAH. Tá com 2 As. Bom, então é importante fazer o diagnóstico tanto do TDAH quanto das patologias que acontecem junto. Isso. Então, por exemplo, a gente tem a dislexia, que
que é uma dificuldade na leitura, que ela acontece muito frequentemente associada ao TDAH. A gente tem outras doenças que acontecem junto. Então, você tem que fazer o diagnóstico da doença e das outras doenças que acontecem junto para tratar tanto o TDAH, que pode ser o tratamento medicamentoso, existem medicamentos eficazes e que funcionam no tratamento, e o tratamento comportamental. Se a criança tem uma dislexia, ela tem que fazer um tratamento também com a fonoaudióloga, às vezes com a psicopedagoga, uma psicóloga. Então tem todos os, além dos médicos, obviamente, o neurologista e o psiquiatra que trabalham juntos. O que as pessoas não podem descuidar de um aspecto importante, que a maioria das pessoas que procuram por TDAH não tem só TDAH, tem outros transtornos juntos. E é preciso que se faça esse diagnóstico da comorbidade, que chama. O que é comorbidade? É a doença que caminha junto. E muitas vezes a comorbidade é mais grave que o próprio TDAH, então tem que tratar a comorbidade. Por isso é que deve procurar um neurologista, mas também procurar um psiquiatra infantil, que trabalha com psiquiatria infantil. Por quê? Porque o neurologista vai ter grande habilidade para esclarecer as comorbidades de ordem neurológica. Mas a experiência da comorbidade de ordem psiquiátrica é a pessoa que trabalha com psiquiatria. Então precisa a pessoa passar por muitos profissionais para ter um diagnóstico preciso e tratar corretamente, né? E eu digo, e o mais grave, porque o mais grave do TDAH, sabe, Isabel e público telespectador, não é o TDAH em si, são as complicações que surgem pelo TDAH não tratado, né? Pois, inclusive, algumas pesquisas mostram que cerca de 40% dos portadores, dos usuários de drogas, são portadores do TDAH, que se tivesse se tratado o TDAH, não chegariam à dependência de drogas. Então, daí para você, o atendimento gratuito na casa do adolescente, é no Rio? São Paulo. São Paulo, 0 operadora 11 3819 2022, aqui em São Paulo, né? E a gente estava aqui, olha, eu tenho um fax do Rio de Janeiro que não está identificado, gozado bastante coisa do Rio de Janeiro hoje, um beijo para o Rio de Janeiro. Você estava falando sobre a comorbidade, né? Isso. E essa pessoa está pedindo para falar um pouco sobre o transtorno bipolar em quem tem TDAH. É muito comum a comorbidade de transtorno de déficit de atenção com o transtorno bipolar. E na verdade, há um subdiagnóstico das duas atividades, dos dois transtornos ainda hoje com frequência. Mas é preciso esclarecer que existe mesmo essa correlação, com frequência isso se confunde e precisa ser um profissional bastante experiente para poder diferenciar esses dois aspectos e tratar os dois quando isso acontecer, que pode acontecer juntos. Vamos esclarecer para o telespectador que transtorno bipolar é aquela variação de humor violenta. Isso, aquela pessoa que oscila entre euforia e depressão, que fica agitado e passivo, não é? Mas que é também bastante, hoje em dia é bem tratável, tem medicamentos altamente eficazes para isso, muitas abordagens úteis, né? Bom, a gente já respondeu aqui para a Miriam do Mato Grosso, que pergunta o que deve ser feito com uma criança que tem hiperatividade, não é verdade, doutora? E a Marinês de Bauru pergunta uma coisa que a senhora também já falou, mas não custa repetir. A hiperatividade é obrigatória se manifestar na escola ou em outros ambientes que a criança frequenta? Pode acontecer de não se manifestar na escola? Então, pode acontecer para ter o diagnóstico de TDAH, ela precisa se manifestar em 2 ambientes. Não existe a criança que tem esse transtorno, que é uma doença orgânica, tem uma disfunção, como o Dr. Wimmer comentou, tem uma disfunção na dopamina, na noradrenalina, então tem um problema neurológico, no cérebro tem um problema. Então, ela tem que se manifestar em pelo menos 2 ambientes. Isso para a gente fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças que podem acontecer só na escola. Às vezes tem um ensino inadequado e a criança só tem isso na escola. Em casa ele é normal, no trabalho, quando cresce, fica normal. Ou então acontece só em casa. Às vezes é um distúrbio de dinâmica familiar, tem um problema na família e que precisa tratar, porque em casa a criança é hiperativa, é desatenta e na escola é normal. Não preenche o critério de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Tem que ter pelo menos 2 ambientes. E nesta hora a gente pode correr um sério risco do próprio médico funcionar como um elemento que determina a cronificação do transtorno. Quer dizer, há uma situação familiar não resolvida, né? Há um conflito, uma forma inadequada de comunicação, aquela criança se agita por medo, por outra razão, e aí vai no médico e a família elege, ele é um TDAH.
né? Aí ele foi eleito como um mito familiar, que ele é um TDAH, e fica tratando o TDAH e tudo que dá errado na família é por causa da hiperatividade dele, ou da distração da pessoa, e a família se isenta das suas responsabilidades. Por isso que eu digo, é fundamental que a família seja orientada. Aumenta muito a eficácia. Os pais que pensam em dinheiro têm que pensar o seguinte: quando os pais participam do tratamento, o tratamento é mais eficaz, mais curto e mais seguro, consequentemente mais barato. Se os pais não participem, principalmente o pai, o homem, né? Porque ele fica deixando por conta da mulher tudo. Se o homem assumir parte do tratamento e fizer as mudanças que ele precisa fazer, ele vai conseguir fazer um tratamento mais eficaz, mais seguro e, acima de tudo, mais barato. Ele tem que pensar nisso, né? Olha, tem um outro fax aqui da Adriana de Barueri. Ela pergunta como proceder para tirar a dispersão, pois sempre apresentei dificuldade, ela própria, para me concentrar nos estudos. Eu faço economia e minha filha está na 1ª série. É dispersa também, mas ela é inteligente e vai bem nas provas, mas não consegue acompanhar a lição. Como melhorar isso? Bom, primeira coisa é a gente procurar um médico para fazer o diagnóstico se essa criança tem ou não o déficit de atenção. É importante a gente lembrar que o transtorno do déficit de atenção, ele tem uma herdabilidade, quer dizer, os pais têm, os filhos têm, os netos podem ter, então tem uma herdabilidade grande. Então, é possível que essa pessoa tenha o déficit de atenção e a filha também tenha o déficit de atenção. E é importante a gente lembrar que as crianças com transtorno do déficit de atenção podem ser inteligentes, e a grande maioria é bastante inteligente. Então não tem uma deficiência mental, que seria um rebaixamento da inteligência. São crianças inteligentes e que têm que adequar o ensino à necessidade da criança, seja adequando a escola, seja dando medicamentos para tratar o déficit de atenção e a hiperatividade. O pessoal, como o Dr. Wimmer já citou, tem muito preconceito contra medicamentos, principalmente os que teoricamente mexem com a cabeça da gente, né? E esse é um problema, né? Mas a Márcia de Guarulhos diz que a criança que tem hiperatividade, se não for tratada, ao chegar na adolescência, na fase adulta, pode continuar com o mesmo problema? O senhor já respondeu, mas eu gostaria de reforçar. Realmente assim, hoje se sabe que a grande maioria dos casos continua na vida adulta, na adolescência e vida adulta. Muitas vezes eles se mascaram, porque a pessoa abandona as pretensões maiores de estudo, de trabalho, né? Mas, então os casos não aparecem, mas a grande maioria realmente fica nisso. O que eu queria acrescentar em relação à questão do tratamento, né, do TDAH, é visualizar o seguinte, que o tratamento em si é relativamente simples. O diagnóstico bem feito é um pouco complicado, mas dá para se fazer, né? O tratamento é relativamente simples. Agora, o não tratamento causa grandes perdas. Isso é importante entender, né? 40% dos usuários de drogas são envolvidos com TDAH não tratados e muitos outros transtornos, transtorno como dificuldade de lidar com a autoridade. São vários outros transtornos que acompanham com frequência e que determinam gravidade que, se fosse tratado, a coisa seria totalmente diferente. Porque deve ter uma relação mesmo com esses transtornos afetivos. Aliás, nós vamos falar sobre isso aqui amanhã, porque a questão da dopamina aí, então... A questão da dopamina, da noradrenalina, né, tem a ver com... essa química cerebral que acaba, né? Agora é importante uma coisa entender, esbarrando na outra. Agora, uma coisa importante entender é o seguinte, que hoje se sabe que se fala em doença mental, mas é um conceito que eu acho mais antigo. A doença é bioquímica. Né? Não é mental, né? Olha que interessante. A doença é bioquímica, tá certo? Orgânica, cerebral. Orgânica, cerebral. E é importante entender, para perder esse preconceito do mental, que o mental está associado a uma série de preconceitos que não é uma alteração bioquímica que se dá o medicamento, nem é um remédio. O medicamento é um corretor bioquímico que vai corrigir o funcionamento daquela bioquímica e a pessoa vai lidar melhor com as informações que chegam a ela. Esse é o fato. Uma coisa interessante do TDAH é que é muito comum a pessoa ter reação semelhante ao TDAH, ao hiperativo, quando se convive com pessoas muito prolixas. Pessoas que vão dar explicações complicadas, longas, detalhadas, os alunos dispersam, né? E, evidentemente, o TDAH, o hiperativo, dispersa muito antes que os outros.
Mas é importante entender as relações como estão ocorrendo. Tá aí o site, ó, www.tdah.org.br para você, tá bom? Muito legal isso, essa coisa que ficou desse programa. Olha, não é mental, é bioquímico. Então joga teus preconceitos na lata do lixo, procura o médico e se trata, toma os medicamentos que tiver que tomar com alegria, tá bom? Muitíssimo obrigada, doutor Wimmer Botura Júnior. Muitíssimo obrigada, doutora Cristiane Cobas Pereira. Um beijo para você e amanhã nós vamos falar sobre como identificar os transtornos afetivos. E você não pode perder. Um beijo, tchau. Rede Mulher, a sua nova imagem.